Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Que alegria ter você aqui para nós meditarmos em Números capítulo 13. Queridos, esse capítulo de 33 versículos, ele é intrigante. Vem comigo nessa meditação para a gente ver um pouquinho mais sobre isso. Deus vai dizer a Moisés que ele deveria enviar representantes de cada uma das tribos para que elas fossem até a terra que estava próxima a eles, a terra que seria conquistada, aquela que Deus tinha dito para eles desde que os livrou do Egito, que daria para eles. Lembre, Deus disse, olha, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, ou seja, uma terra próspera, onde eles poderiam construir família, ter local, ter paz, trabalhar, adorar a Deus, tirar o seu sustento da terra. Muito bem, eles estavam diante daquela terra. Mas o Senhor não apenas disse, vamos para a terra, vamos conquistar, vamos fazer o que tem que ser feito. Não, Deus dá uma direção expressa no versículo 1 do capítulo 13, dizendo, Moisés, fala para que, levanta esses líderes, esses chefes do povo, e envia esses homens. Ele vai completar essa ideia no versículo 2. Então, um homem de cada tribo é enviado para espiar a terra. Uma pergunta para mim, para você e para que possamos pensar um pouco a respeito. Por que Deus quis que eles fossem ver algo que Deus disse que daria para eles? O que você pensa sobre isso? Deus disse que daria a terra, não disse? Deus tinha feito milagres no momento em que os libertou da escravidão do Egito. Deus fez milagres no trajeto, durante o percurso, inclusive fazendo pão cair do céu e trazendo codornizes. Deus havia provado, vez após vez, que Ele era o Todo-Poderoso, que nada era impossível diante dEle. Portanto, se Deus tinha dito que daria a terra, ponto final, assunto encerrado, o Senhor daria. Mas o Senhor manda que aqueles homens espiem a terra. Você tem uma resposta para isso? Quando eu estava pensando, uma das coisas que veio ao meu coração e que fez sentido é porque Deus, nesse momento, nesse caso, Deus iria junto com o povo nessa conquista. Com certeza, a vitória viria do Senhor, mas o povo iria lutar. Sim, eles iriam ter de conquistar aquela terra, mas Deus já havia dito que daria aquele lugar em possessão para o povo. A vitória viria do Senhor. Então, Deus sabia o que aqueles espias iriam encontrar? Deus sabia. Mas o que Deus desejava ver no coração daqueles homens e também no coração de todo o povo? Queridos, eu tenho certeza, o que Deus desejava era que o povo se apoiasse na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor era uma palavra de vitória. Deus disse que daria aquela terra. Bom, o que acontece? Se você lê o capítulo, você sabe. Se não, você escuta o áudio da leitura bíblica. Eles vão até lá. A orientação que Moisés dá estão nos versículos 18, 19 e 20. Moisés vai dizer assim, vejam a terra como ela é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra que esse povo habita, se é boa, se é má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam os frutos da terra. Em outras palavras, Moisés deu uma orientação para esses homens. Olha, nós vamos tomar essa terra. Então espiem, vejam direitinho como é o que tem lá, como funciona, e nós vamos montar uma estratégia para tomar esse lugar. Vamos ver se é uma cidade, se é uma fortaleza, se realmente é uma terra que produz, enfim, e pede para eles trazerem ainda alguma fruta de lá, como é falado no final, Tenham coragem e tragam os frutos da terra. E eles fazem isso. Queridos, depois de 40 dias, eles voltaram de espiar a terra.
Eles trouxeram, diz a Bíblia, um ramo de videira com um cacho de uva, gente, que 2 homens tiveram que carregar esse ramo com esse cacho de uva. Eu fico imaginando o peso disso e fico imaginando que maravilha que devia ser aquilo. Além do que, trouxeram romãs e figos. Sim, era uma terra muito boa. E depois, então, desses 40 dias, eles voltaram, de espiar a terra. E Moisés, Arão e toda a congregação estavam esperando por eles. E aí vem a situação. O relatório dos homens foi, olha, a terra é realmente boa, mas é o seguinte, nela tem gigantes, tem homens fortes, maiores do que nós, muito mais capazes, e além disso, eles começam a enumerar, aqueles que eram os inimigos, os povos que viviam ao redor. Então, além da terra ter inimigos fortes, eles ainda começam a listar, olha, ao redor deles nós vamos encontrar amalequitas, heteus, jebuseus, amorreus, Ou seja, tinha muita luta pela frente, não era somente possuir aquela terra. Com certeza, escutar essas notícias não trouxe alegria para o coração do povo. Ainda lá no versículo 30, Caleb, que era um dos espias, diz para ele, gente, por favor, Em outras palavras, ele vai dizer, parem com isso, nós somos capazes, nós podemos tomar essa terra. Mas o povo começou a ficar contaminado com aquele relato negativo por parte daqueles que estavam falando sobre o que haviam visto. E o capítulo acaba aí. Nós vamos ver o desfecho dessa conversa no capítulo 14. Mas até aqui, e é o que nós vamos meditar hoje, até aqui o que nós vemos? Nós vemos a palavra do Senhor sendo posta à prova, vamos falar dessa maneira. Eu acho que posta à prova não é nem a palavra correta, eu acho que sendo questionada. Porque sim, nós temos 2 verdades. A verdade de que Deus disse que daria essa terra para o povo e uma outra verdade que é inegável. Esses espias não estavam falando uma mentira. Quem morava naquela terra? Gigantes. A própria Bíblia diz, eram os descendentes de Anak. Eles realmente eram grandes e poderosos. Isso é uma verdade, gente, era um fato. Além disso, esses outros povos ao redor, também eram povos que eles iam ter que, vamos dizer assim, proteger as suas fronteiras contra essas pessoas. É verdade também. E a terra era boa. Então, o que será que o Senhor desejava ver no coração daqueles homens a respeito do relatório? Eles deveriam mentir para o povo e dizer, não, imagina, os inimigos que estão lá são fraquinhos, bora, vamos lá que vai dar certo. Claro que não, Deus não compactua com a mentira. Mas o que o Senhor queria ver no coração daqueles homens era fé. O que Deus queria que aqueles homens demonstrassem diante da realidade dura que eles viram é o seguinte, gente, realmente, o inimigo que mora naquela terra é forte, é alto, e nós vamos precisar da força do Senhor para vencer. Olha, realmente, os povos ao redor lá não são povos que gostam da gente, não. Mas não tem problema, o Senhor vai proteger os nossos muros e a gente vai caminhar com Deus e Ele vai nos dar favor. E foi exatamente o que o coração do povo não começou a expressar, porque eles inclinaram o coração para esse feedback, para essa resposta negativa, humana, carnal, limitada, que esses homens expressaram quando voltaram. Em que a gente aplica esse texto para nós? Olha, queridos, para mim ficou bem fácil enxergar. Será que para você também? Eu aplicaria da seguinte maneira. Quando Deus diz que vai dar algo para nós ou fazer algo junto conosco ou vai nos capacitar para algo, nós podemos confiar. Não significa que os nossos olhos realmente não vão ver inimigos grandes e mais poderosos e mais fortes do que nós. Mas a nossa força não vem de nós, a nossa força vem do Senhor. A capacidade que nós temos para vencer qualquer obstáculo é uma capacidade que vem do alto. Se nós nos deixarmos levar por aquilo que a gente está vendo, a gente vai realmente dizer, nossa, é verdade, nosso inimigo é mais forte, nossa, ele é mais capaz, nossa, ele tem mais contatos, o currículo dele é melhor. A gente pode sempre olhar para aquilo que para nós é um obstáculo e dizer, poxa, é verdade, eu não tenho condições. Agora, uma outra maneira de olhar para isso é pensar, ok, Pai, minha estatura eu sou menor do que ele, mas no Senhor eu posso ir adiante e eu posso vencer, porque se o Senhor tiver aquela porta para mim, ela vai se abrir e nada e nem ninguém pode se colocar entre eu e a promessa, a não ser o meu desânimo, a minha falta de fé, a minha falta de confiança em Deus. Então eu aplicaria dessa maneira.
Não deixemos que os nossos olhos, aquilo que nós estamos vendo e que é real, não vamos negar a realidade, mas não deixemos que a realidade que está diante dos nossos olhos impeçam a gente de ter fé, para acreditar que Deus pode fazer impossíveis e tudo o que Ele precisa que a gente faça é a gente observe aquilo que está diante de nós, a gente leve diante dele em oração, a gente peça para Ele estratégias para avançar e conquistar a terra, ou o cargo, ou a posição, ou a situação que Deus sabe que está diante de você, que é uma terra prometida, e Ele vai te dar capacitação, estratégias, livramento, porque a vitória daquilo que Ele disse que vai nos dar é dele mesmo. É Ele quem realmente nos leva para essa terra que mana leite e mel. Você entende? Não tem muito a ver com a força do nosso braço. A gente até pega a espada e o escudo, como esses homens iam ter de lutar, é verdade, mas Deus daria a vitória. E aqui nesse capítulo, o que a gente vê é o coração do povo se desmaiando com esses relatos. Eles vão ser tragados, eles vão ser levados a realmente não ter fé. E a consequência disso vai ser bem ruim, mas a gente fala sobre isso no próximo capítulo. Deus abençoe muito você e até mais, se Deus permitir, em nome de Jesus. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!